Olá, eu sou Juliano Corrêa, psicanalista, doutor em teoria psicanalítica, e hoje eu tô aqui para falar sobre um tema que me interessa bastante e eu acho bem importante também, que é sobre psicanálise ontológica. Psicanálise ontológica, né? Que diabos é isso? Mas enfim, vamos lá. Lembrando sempre que essas nossas conversas aqui, elas ficam disponíveis no meu canal no YouTube e também no meu podcast no Spotify, Juliano Corrêa, psicanalista, aí ali só em áudio. Mas então, psicanálise ontológica, o que é isso? Essa não é uma ideia minha, né? Não fui eu que, não sou eu que estou inventando isso aí. Essa ideia vem do último livro do Thomas Ogden, que é um psicanalista americano da Califórnia, que é um dos meus autores favoritos. O último livro dele é de 2021, se eu não me engano. Eu acho que ele não tem tradução para o português ainda, né? Mas o título é Ganhando Vida no Consultório, em direção a uma nova sensibilidade analítica. E nesse livro, o primeiro capítulo se chama Psicanálise Ontológica, ou, entre aspas, o que você quer ser quando crescer? Essa pergunta, ele diz que é uma pergunta que o Winnicott fazia para os adolescentes, quando ele atendia os adolescentes, e ele vai usar o entendimento dele, enfim, dessa pergunta para expor as ideias dele. Então, do que se trata essa tal de psicanálise ontológica que eu estou falando? É que ele faz uma diferenciação entre psicanálise epistemológica e psicanálise ontológica. O que seriam ambas, né? As duas? Psicanálise epistemológica, ele relaciona com os fundadores, assim. A psicanálise teve um fundador só, que foi o Freud. Fundadores, eu estou querendo dizer os pioneiros, digamos assim, os primeiros. Então, ele diz que psicanálise epistemológica, ela é muito relacionada ao ensino do Freud, Melanie Klein. Ele coloca esses dois exemplos. E o que caracteriza essa tal de psicanálise epistemológica? Ela se caracteriza por um objetivo de compreender, de entender, de descobrir. Né? E no caso aí seria descobrir o quê? Os conteúdos inconscientes. Via interpretação, a gente passa pelas resistências e chega nos tais conteúdos inconscientes. É uma ideia clássica da psicanálise. Eu acho que, não sei, comigo foi assim, acho que todos nós, ou a maioria talvez, quando comece a estudar psicanálise, começa né, nesse sentido aí. É a ideia de, o que eu penso, de um tesouro escondido. Né? E aí eu tô falando isso, obviamente, tem aquela famosa metáfora do Freud, do psicanalista como um arqueólogo, né, que vai fazer escavações para encontrar, no caso o arqueólogo encontra, sei lá, um osso, alguma coisa assim, o psicanalista ele vai encontrar os conteúdos inconscientes. E aí isso vai gerar conhecimento. Que tipo de conhecimento? Um conhecimento sobre a história da pessoa que está se tratando psicanaliticamente. Então, essa pessoa vai ter mais conhecimento sobre si. E do outro lado também, né? O analista vai ter mais conhecimento, não só sobre a pessoa, mas até de forma geral também, do processo psicanalítico, digamos assim. E essas seriam as características base do que o Ogden chama de psicanálise epistemológica.
E a psicanálise ontológica, que, como eu botei no título, é o meu maior interesse. Aí ele diz que na psicanálise ontológica, os objetivos eles seriam outros. Não seria mais nesse sentido de compreender ou de descobrir alguma coisa. Seria no sentido de ser e vir a ser. Ou seja, tem uma ênfase maior, tem uma preocupação maior no processo de compreender. Não exatamente na compreensão, mas nesse processo que vai levar, ou eu diria pode levar, não sei se vai acontecer, à compreensão. E aí nesse ponto, eu já devia ter falado isso antes até, tem duas questões que são importantes para a gente já deixar bem claras assim de início. A primeira, e essa daí que eu deveria ter falado mais bem no início, a primeira é que essa divisão que o Ogden está propondo, e é uma divisão entre aspas, vamos combinar, entre psicanálise epistemológica e ontológica, isso aí não se trata de abordagens diferentes da psicanálise ou linhas de estudo diferente da psicanálise. Ele mesmo deixa bem claro isso no livro. São termos que ele cunhou para expressar diferenças que ele vê no decorrer da história da psicanálise. Diferenças de, enfim, de ênfases, de interesses em determinados caminhos. E também nas mudanças, ele diz que ele próprio foi passando. O segundo ponto que é importante a gente já destacar desde o início, é que essas duas ideias de psicanálise, epistemológica e ontológica, elas não são autoexcludentes. Tá? Não é no sentido assim, ou tu é de um jeito, tu como analista no caso, né? Ou tu é de um jeito, ou tu é de outro. Não, ele fala e esse é um ponto que eu acredito muito, elas não só se misturam, mas elas se completam. É nessa parte de se completar que eu gosto muito. Assim, ó, por exemplo, eu conheço analistas, tá? Eu não sei como que eles iriam se pronunciar sobre isso, ou se autoproclamar, digamos assim, ou se iam achar tudo isso aí uma grande besteira, mas eu conheço analistas que, sei lá, eu e todas as pessoas que conhecem, né, por causa dos seus estudos, do seu desenvolvimento, a gente colocaria tranquilamente eles nesse lado da psicanálise epistemológica. Agora, eu também sei, né, enfim, um pouco é porque a fofoca rola solta, mas a gente acaba sabendo coisas, conhecendo coisas das pessoas, coisas eu estou falando profissionalmente. Eu também sei que esses analistas que eu estou pensando aqui, que seriam colocados nesse lado da psicanálise epistemológica, eles têm atitudes nos seus atendimentos que tem tudo a ver com esse outro lado da psicanálise ontológica. Então eu estou falando isso para deixar essas coisas bem claras, assim. Não são autoexcludentes, ou seja, não é uma ou outra, né? E isso eu vou ainda usar mais esse ponto. E, só repetindo também, não é nenhum tipo de divisão oficial, tá? São maneiras de ver a psicanálise. Eu tenho um texto no meu site, um artigo psicanalítico, chamado Psicanálise Ontológica e Acaso, um prelúdio. Acaso é o meu tema de pesquisa, né? Eu chamo ele muito de meu porque, basicamente, acho que não tem ninguém que pesquise acaso. Eu me interesso pelo acaso desde que eu comecei minha formação em psicanálise. E aí depois fiz minha tese de doutorado sobre isso também. Então eu considero um tema muito meu.
Eu escrevi esse artigo que está no meu site justamente sobre, partindo desse primeiro capítulo do livro do Ogden. Então ali eu falo um monte de coisa, e algumas com mais profundidade, né? E direcionando para essa questão do acaso, né? Se tu tiver interesse, tá ali disponível. Hoje aqui é mais um ponto específico, digamos assim, que eu gostaria de destacar, dessa diferenciação e pendendo para o lado dessa tal psicanálise ontológica, porque é algo com o qual hoje eu me identifico mais. O meu interesse em conversar aqui hoje é porque eu acho assim, reafirmando, né, que elas funcionam de forma conjuntas, né, não tem necessidade de escolha de uma ou de outra, até porque não são oficiais, enfim. Mas eu acho que elas trazem uma coisa muito importante, que é a visão que a gente tem da psicanálise. Um tipo de concepção que se tem da psicanálise. E essa concepção, ela tá ligada a quê? Né? E aí são as coisas que eu penso, ou que eu pensei a partir dessa leitura do Ogden. Porque quando a gente fala dessa psicanálise epistemológica, do tal do tesouro escondido, né? É uma ideia de que existe algo, existe uma causa, existe um motivo, enfim, para a pessoa estar com as dificuldades que ela tiver, né? Maiores ou menores, não importa. E que nós temos que descobrir esse motivo, e descobrindo essa causa, as coisas se resolveriam. É uma ideia bem básica, o Freud tinha muito essa ideia, né? E também, né, e o Freud tem muitos casos, os casos clínicos dele, tem muitos casos que não deram certo, né, que essa ideia não funcionou muito. Se a gente pensar em relação à psicanálise ontológica, não é que isso não exista ou que isso não tenha valor. Existe, é valioso, mas eu diria é secundário. Por isso que eu falei antes, a preocupação não está em entender ou descobrir motivos ocultos, mas sim na vivência desse processo. Né? Como eu falei antes, no ser e no vir a ser. Mas então nessa psicanálise epistemológica não tem vivência do processo e tal. É claro que tem, né? Porque eu não sei, eu entendo quando a gente fala em vivência do processo, a gente pode pensar em transferência. Então é claro que tem. De novo, elas não são autoexcludentes, elas se misturam. Eu acho que uma questão é a ênfase que se dá, onde que está a ação. Talvez mais até do que o objetivo. Mas onde que está o ponto principal? Então eu acho que tem, e aí a minha interpretação, uma questão temporal aí que é muito importante, né? A temporalidade é um tema muito importante, e eu acho que com muito a se desenvolver ainda, porque se a gente tem uma ideia ou uma concepção de que existe uma causa, existe algo que aconteceu contigo e nós vamos descobrir essa causa, e a partir da descoberta dessa causa vai ocorrer uma melhora, eu sei que não é assim do jeito que eu estou falando, né? Tem todo um processo de elaboração e tal. Eu estou resumindo o processo. Quando a gente pensa assim, a gente está num tipo de temporalidade mais marcada e com uma ênfase no passado, né? Eu acredito nisso.
Ah, mas o presente da pessoa não é importante, ou o futuro da pessoa, já que ela vai ficar bem, não é, ou é para ela ficar bem, não é importante. Sim, mas os esforços na análise, eles estariam direcionados ao passado. Nessa outra visão da psicanálise ontológica, e isso daí não é nada que o Ogden fala, tá? Daí já são as minhas interpretações, os meus entendimentos. Isso daí perderia peso. Porque como eu estou preocupado com a vivência agora, eu não estou muito preocupado com esse passado, então eu acho que se quebra um pouco de uma linearidade. Alguém pode falar para mim, não, mas o Freud mesmo já dizia que o inconsciente é atemporal, não obedece, isso, aquilo e tal. Eu sei, concordo, isso está correto. Só que, ao mesmo tempo, isso aí está bem claro. Tem vários momentos na obra do Freud, até porque o Freud ele escapa por um lado, mas por outro lado ele não escapa de ser um cientista da sua época. Tem vários momentos na obra do Freud que ele obedece uma temporalidade linear. Tem vários outros que não, mas eu só estou colocando assim que não é um assunto terminado, né? Só porque ele falou que o inconsciente é temporal, não. Tem bem mais coisa aí nisso. Se a gente pegar a própria ideia dele de interpretação de sonhos, de regressão, tem uma linearidade temporal ali. Essa visão ontológica, eu sinto ela como dando mais liberdade ou mais ferramentas para pensar nessa questão do tempo de uma forma diferente, a partir do momento em que o meu foco não é mais procurar um tesouro escondido, o meu foco é nessa vivência que a gente está tendo. A gente, né, eu estou me referindo à dupla analítica. O que eu penso, e aí eu faço extrapolações bem extremas, elas não deveriam ser consideradas extremas, tá? É porque eu, nas minhas ideias, eu relaciono muito, minhas ideias, eu estou falando psicanalíticas, né? Eu relaciono muito com a física, mais especificamente com a mecânica quântica. E que aí parece uma coisa muito louca, né? Mas, enfim, eu não acho que seja. Até porque, em primeiro lugar, eu não faço um transporte simples e puro de uma teoria quântica para psicanálise, o que seria um absurdo, né? Mas essa junção, ela não deveria ser considerada maluca, assim, ou tão maluca, pelo menos, né? Porque a gente tem aos montes, assim, uma invasão por exemplo, de filosofia na psicanálise. Então tu tem que ter uma base filosófica para falar da psicanálise. Como se isso fosse a origem da psicanálise. Como se a origem da psicanálise fosse filosófica. E não é. Simplesmente não é. Assim, os livros estão aí, as coisas estão todas aí, pode olhar. Não é. Então talvez isso devesse ser considerado um absurdo. Eu não estou, enfim, desconsiderando ou falando que isso é errado. Não é nada disso. Eu só estou tentando equilibrar as coisas. Mas nesses aportes que eu faço da física, eu estou lembrando agora, porque eu estou falando dessa questão temporal, daquele experimento mental que o Schrödinger fez, o gato de Schrödinger, né? Eu acho que ele enfim, quase todo mundo já deve ter ouvido falar, né? É uma experiência mental que ele fez para falar sobre a mecânica quântica. Na verdade, do que eu já estudei, parece que não era exatamente assim para explicar a mecânica quântica, talvez explicar um pouco, não sei. Mas o objetivo principal era para mostrar como a mecânica quântica era maluca.
Por isso que ele propôs esse experimento, né? Mas o experimento é do tal pobre do gato, né? Não sei porque ele escolheu um gato. Eu adoro gato, mas enfim. O gato está dentro da caixa, né? E a gente não pode ver o gato dentro da caixa. A caixa está fechada. Então o gato está na caixa com um átomo radioativo e um frasco de vidro com veneno e um contador Geiger, que é um contador de radioatividade. Se esse átomo decair, que é um átomo muito instável, um martelo quebra o vidro, o veneno se espalha, o gato morre. Se o átomo não decair, o vidro não quebra, o gato vive. Ou seja, aí eu parece que tô puxando pro meu assunto, né? Mas não é. Mas assim, tá entregue ao acaso. Se o gato vai morrer ou vai viver. Então, a ideia desse experimento mental é a seguinte: se o vidro quebrar, o gato morre. Se não quebrar, ele vive. Só que a gente só sabe disso no momento que abre a caixa. E aí que vem o que é muito interessante. Enquanto a gente não abre a caixa, não é a questão de o gato estar vivo ou morto. Ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Ele está num estado de superposição, que é a superposição quântica. Quando a gente abre a caixa e aí vê o estado do pobre do gatinho, é que essa superposição vai colapsar. E aí ele vai estar morto ou vivo. Só que tem uma coisa mais interessante ainda nessa história. É que, por exemplo, se a gente abre e o gato está vivo. Legal, eu ficaria muito feliz se encontrasse o gato vivo, né? Mas assim, o que eu acho de legal ou de importante nisso aí? Se a gente abre a caixa e o gato está vivo, a história toda dele se constrói no momento que a gente abre a caixa. Não só o fato dele estar vivo, o passado todo é construído naquele momento. Ou seja, é uma ideia de que não existia um passado prévio. O passado é feito agora, aqui também. Assim como eu acredito que o futuro também é feito agora, mas assim, a gente tem que tentar forçar as coisas aos pouquinhos, né? Então eu não vou soltar tudo de uma vez aqui para não assustar ninguém. Mas tu entende essa diferença que eu tô colocando? E aí é eu que tô pensando isso, não é o Ogden. É de uma percepção ou entendimento da psicanálise mesmo, de que existe um passado todo, enfim, escrito e tal, e que a gente vai tentar encontrar alguma coisa lá. A outra coisa é de um passado que ele vai ser criado agora, aqui entre nós. É estranho isso, né? Eu imagino que deva soar muito estranho. Alguém também pode questionar, mas esse passado do Freud mesmo, né, que ele falava, ele não era fixo, né, porque numa análise com a transferência a gente tem a elaboração, se elabora o passado, então se muda, enfim, os sentimentos ou as visões que se tinha sobre os acontecimentos passados. Sim, com certeza, isso aí é um dado, basicamente, né? Os acontecimentos do passado, eles vão mudando a partir do momento que a nossa percepção deles vai mudando também. Então, assim, isso está de acordo com o que eu estou falando, só eu acho que as minhas ideias, elas são um pouquinho mais radicais nesse sentido, sabe? E o mais radicais que eu estou falando... É aí que eu me alinho bastante com essa ideia de psicanálise ontológica, que é de não ter
nessa busca do passado a primeira importância. Até porque, de novo, sem querer nesse momento forçar demais a barra, eu não acredito que todas as coisas tenham causas. Eu acho que a gente tem, e temos razões para isso, uma mentalidade bem formada para encontrar causas nas coisas. Eu não acredito que tudo tenha exatamente alguma causa, tá? Mas enfim, eu ainda vou voltar a falar muito sobre isso, mas eu quero ir um pouquinho adiante só para encerrar o que eu tinha pensado de falar hoje. E vou pegar justamente nessa questão de nem tudo tem causa. Porque assim, essa ideia de buscar os motivos, né, o que eu gosto de chamar do tesouro escondido e da busca do conhecimento, eu acho que existe um risco, né? Eu nem estou falando assim que isso acontece hoje ou já aconteceu, mas eu acho que pode acontecer ou pode estar acontecendo. Enfim, eu acho um risco que da gente mudar o tom dos interesses, digamos assim, da psicanálise ou dos nossos interesses como psicanalistas. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque, pegando de novo essa divisão que o Ogden faz de psicanálise epistemológica e ontológica, eu me questiono muito se nessa visão epistemológica, daqui a pouco, a teoria psicanalítica, que a gente chama de metapsicologia, ela não ficou mais importante do que a clínica. Tu entende? De daqui a pouco a gente está dando mais importância para um tipo de conhecimento teórico do que para os efeitos clínicos do tratamento. Eu lembro sempre, né, o Ferenczi, né, que talvez seja o fundador honorário dessa tal psicanálise ontológica, em 1929, tá? O Freud era vivo ainda. Tá nas obras dele ali, é aquele artigo da Neocatarse. Se eu não me engano, ele falou isso em algum congresso lá daquela época. E ele fala com muita tranquilidade, quer dizer, eu não ouvi ele falar, né? Mas eu não sei se foi com muita tranquilidade, mas lendo me pareceu isso, que ele falava com muita tranquilidade, inclusive para quem estava ouvindo ou ouviria isso. Como um dado, assim, de que os psicanalistas não tinham interesse científico no resultado dos tratamentos, no bem-estar do paciente. Nossa, eu acho isso uma loucura. Porque aí eu acho que pode ocorrer uma inversão, sabe? A partir do momento que a metapsicologia, tá? A teoria psicanalítica, ela é mais importante do que a clínica, e clínica daí eu tô falando nesse sentido, não tô nem falando assim de teoria da clínica, não, realidade, mundo real. As pessoas estão melhorando, como que elas estão melhorando, em que proporção elas estão melhorando. Se tem uma inversão dessas, eu acho uma coisa muito grave. De novo, eu acho que aí depende de concepções que cada um tem, porque eu acho que a psicanálise funciona, pode funcionar, isso está provado na história toda para muitas coisas. Agora, eu acho que se a psicanálise perde o seu foco, o objetivo clínico,
eu acho que ela se descaracteriza completamente. E eu tô falando isso numa boa, mas é porque eu acho que tem, não é exatamente um movimento organizado, né? Mas uma coisa de uma grande valorização dessas questões teóricas, metapsicológicas, da gente discutir isso, né? A ponto de autores que não é, e nem é que não tenham teoria, né, que tem muita teoria, mas que não tem uma metapsicologia, essa coisa toda que o Freud fez, lá pelas tantas passarem a ser um pouco desconsiderados como psicanalistas, né, como Winnicott, que isso acontece. E eu tô pensando também numa coisa que o próprio Freud disse, que o Freud falava, né? Ele chamava a metapsicologia, mais especificamente a teoria das pulsões, mas enfim, né? Da sua ficção. E de momentos que ele entende a metapsicologia como uma coisa de certa forma secundária, assim, né? Não sei se secundária seria a melhor palavra, mas o que eu quero dizer é no sentido de uma estrutura mutável e que ela vai se modificando de acordo com as necessidades da clínica, ou seja, o secundário que eu falei é porque ela serve para sustentar a clínica. Eu acho que quando a gente inverte esse tipo de coisa, que seria a clínica sustentar a metapsicologia, ou, na verdade, a metapsicologia, a teoria psicanalítica aí por si só, enfim, é uma coisa que eu não concordo. Eu acho que a gente está indo por um caminho meio estranho. Eu acho que, como o Ferenczi falou, já naquela época, eu sei que tem pesquisas, né? Então eu conheço pesquisas nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, em São Paulo tem, eu sei que tem, mas eu acho que ainda essa preocupação com os resultados de uma análise, eu acho que elas são muito pequenas, sabe? Eu não sei, assim, tu pode ir num congresso, numa jornada psicanalítica aí, a gente não vai ver muita coisa disso, a gente vai ver quase nada disso. De discussões com preocupações se as pessoas melhoraram de fato. Mesmo falando sobre técnica, vai ter muita coisa, né, relacionada a toda a arte da psicanálise. Eu não gosto dessa expressão, né, de teoria da técnica e tal, mas assim, né, a interpretação não sei qual, a transferência não sei como, sim, beleza, mas isso foi efetivo? A gente tem dados de que isso foi efetivo? Às vezes até me surpreende que se tenha pouca preocupação em relação a isso, né? Para a psicanálise, que é um tratamento longo, caro, que exige muito da pessoa, eu acho que se fala muito pouco disso, tá? Thomas Ogden não está falando disso. Eu estou pegando essa ideia da psicanálise ontológica dele porque eu acho que esse é um caminho que essa discussão entra muito mais. Por isso que eu estou fazendo esse tipo de contraponto, assim, disso que ele chama de psicanálise epistemológica, que parece que a gente fica, enfim, mais feliz em ficar discutindo as teorias e tal, daqui a pouco transformando a psicanálise num tipo de filosofia, assim. Que ok, pode ter o seu valor, eu só acho que descaracteriza. Mas enfim,
Eu costumo dizer aqui que eu não gosto de me alongar, e eu sempre acho que eu me alongo, porque eu começo a falar e fico falando demais e acabo misturando as coisas, né? Acho que hoje eu trouxe muita coisa aqui que talvez elas devam ser segmentadas, né? Pegar uma por uma, falar com mais calma delas. Mas a ideia, por outro lado, também era trazer uma visão geral disso que eu falei no início, que eu acho importante. Dessa diferenciação só para a gente pensar da tal da psicanálise ontológica, que é uma ideia que me agrada muito. Eu lembro até da Clarice Lispector, né? Aquela frase que é famosa dela, e essa é dela mesmo, né? Porque tem umas que não são, que ela diz, como é que é? Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. Eu acho que essa frase encaixa bem com essas diferenciações que o Ogden fez e que eu estou trazendo aqui, né? E de novo, uma coisa não elimina a outra. Compreender sobre si é importante, ou pode ser importante. Agora, eu tenho sérias dúvidas se só compreender sobre si vai trazer algum ganho. Algum ganho sempre traz, é claro, né? Mas eu estou pensando em ganhos maiores. Então, acho que mais que o compreender e se vivenciar, já faz algum tempo que eu costumo pensar ele em primeiro lugar. Mas enfim, eu acho que se eu continuar falando aqui, eu vou confundir mais do que talvez eu já tenha confundido, porque eu acho que eu trouxe muita coisa e de muitos lugares assim hoje. Mas, como não é o fim por hoje, é o fim por agora, mas a gente continua debatendo. Então, né, com toda certeza, esses temas, de repente, né, mais separados, mais, enfim, com mais tempo para falar mais detidamente sobre cada um, aí eles voltam, ok? Para mim é uma grande alegria poder discutir psicanálise assim, numa boa, para uma troca de ideias. Como sempre, se você chegou até aqui o fim, eu espero que você tenha gostado. Então, se inscreva no canal. Espero que eu possa ter feito você pensar coisas, né? Esse é o grande objetivo, eu acho, que a gente sempre tem. E até uma próxima, né? Sabe-se lá o que vem por aí, certo? Grande abraço!